Oi, caros alunos, tá? Continuando então, nós vamos fazendo revisão para a nossa primeira E, né? Tá? Vamos falar do renascimento comercial e urbano, tá bem? Tá? Antes de falar do renascimento comercial e urbano, eu não comentei algumas coisas com relação ao feudalismo que são interessantes lembrar para a prova, tá? As classes sociais eu comentei com vocês, lembrar disso, tá? Então nós temos nobreza, tá? Com os senhores feudais, que é a nobreza leiga, não religiosa, tá? O clero, que é a nobreza religiosa, tá bom? Tá? Onde está ali o papa, os, os bispos, os cardeais, tá? Os padres de uma forma geral, então nobreza religiosa, tá? E a nobreza leiga é o rei, né, os príncipes, os duques, os condes, os marqueses, né, até chegar nos cavaleiros mais inferiores, né, os chamados tenentes, tá? Passando pelos barões, tá bom? Então, lembrando disso. E abaixo disso nós temos então os servos da gleba, tá? E os vilões, né? Eu cheguei a comentar com vocês rapidamente isso, tá? Bom, não falei na economia feudal, mas lembrar que a economia feudal é uma economia que, né, praticamente não havia comércio, né? No auge do feudalismo, o comércio desapareceu em muitas partes da Europa, tá? Quando era feito à base de trocas entre os feudos, então não havia uma classe de comerciantes e, né, vamos dizer assim, toda a atividade se baseava na produção agrária e no artesanato para abastecimento do próprio feudo, tá bom? Tá? Aí então agora entra o renascimento comercial urbano, que é importante. O renascimento comercial urbano ele aconteceu muito em função das cruzadas, tá? Com as cruzadas, né, houve uma necessidade de ampliar o comércio porque os cruzados eles necessitavam de animais, necessitavam de cavalos, de, né, os animais, tá? De armamentos e tudo mais, né? Então começou a existir uma certa especialização no sentido de fornecer esses produtos para essas populações, né? Para esses guerreiros, tá? E aí gradualmente começa, além daquela produção artesanal do feudo, a aparecer um artesanato mais especializado, né? Justamente nessas cidades de informação, já aparece uma categoria de pessoas que se começam a atuar nas trocas, né? Vendendo produtos em troco de moedas, né? Que poucas, mas que já haviam, etc. E quando os cruzados vão para Constantinopla, vão lá para a Terra Santa, tá? Libertar os locais santos, na volta eles vão trazer uma categoria de produtos muito importante chamada especiarias, né? São produtos orientais que os europeus não conheciam, tá? Tinha uma escassez enorme dentro da Europa, né? Então muitos deles eram temperos, é o caso do açúcar, do canela, do gengibre, do chá, tá? Outros eram produtos de luxo, como tapetes, especiarias, tapetes, porcelana, sedas, tá? Perfumes, joias, tá? Então isso aí vai fazer que o comércio se amplie muito, tá? E gradualmente os senhores feudais, né, os feudos que tinham uma economia, vamos dizer assim, voltada para si próprias, né, uma economia de subsistência, começam também a entrar nessa categoria de uma economia comercial, tá? E aí nós temos a formação de uma classe de comerciantes, tá? Que era uma classe muito ambulante ainda na época, tá? Eram de caixeiros viajantes, eram, né, pessoas que, né, que se deslocavam de um lugar para outro, vendendo suas mercadorias. Por isso que o comércio nessa época foi muito feito em feiras, tá? Né? Porque os comerciantes não eram fixos num determinado local, como é hoje, por exemplo, tá? Você tem que pensar aqui em Belo Horizonte, a maior parte dos comerciantes sai de Belo Horizonte. Ainda mais com essas facilidades de internet, etc. Tal, se compra produtos de qualquer lugar do mundo, tá? Os produtos são entregues, né? Então, né, a figura do comerciante que tem que viajar, essa figura, ela não é muito comum mais, tá? No interior a gente encontra ainda, né? No interior não é raro, tá? Ainda pessoas que obviamente, que agora não andam mais de mula, né, nem de cavalo, tá? Andam com carros, né, que viajam de lugares para lugares, vendendo, oferecendo algumas mercadorias. Tá? Eventualmente, que na cidade mesmo a gente encontra um caminhão, né, olha a pamonha, né, coisas desse tipo assim, tá? Esse tipo de comércio ainda tem, né? Vendendo biscoito, né? Tem essas coisas ainda, né? E feiras a gente encontra, né? Tem uma feira famosa aqui em Belo Horizonte, que é uma feira de artesanato. Mas olha só, a maior parte dos artesãos, né, que vendem lá na feira de artesanato são aqui mesmo de Belo Horizonte, né?
Tá? A feira de artesanato é uma forma de apresentação interessante, né, das mercadorias. Tá? Bom, mas esse tipo de mecanismo do comerciante viajante e da feira era característico muito da Idade Média. Tá? E essas feiras aconteciam, às vezes, dentro da cidade medieval, que a gente vai começar a falar daqui a pouquinho, como fora da cidade medieval, já que às vezes a cidade medieval era muito apertada, né? Além de que os comerciantes vinham de fora, muitas vezes, né, eles montavam, né, suas bancas, suas barracas, dormiam por ali mesmo, né, nos arredores da cidade, né, geralmente na porta da cidade, né, no entroncamento da cidade. Né. Existe uma palavra francesa, né, que significa cruzamento, que é Carrefour. Não é à toa que existe uma rede de supermercados, né, que acabou né, pegando esse nome, Carrefour, que significa encruzilhada, porque no comércio medieval tinha essa característica, na França e em outros lugares. Né? Muitas vezes as feiras estabeleciam num cruzamento de estrada próximo à cidade. Tá? Então lá se estabelecia, né, nesse Carrefour. Né? Tá? Não estou fazendo aqui propaganda, tá? Só estou usando, né, a referência histórica. Tá bom? Bom, a cidade ela começa a desenvolver em função da atividade comercial e artesanal, tá? Que torna-se muito importante. Né? Os comerciantes, né, vão se estabelecendo, né, apesar de viajar para um lugar para o outro, numa determinada cidade, aí começa a mudar de feira para loja, tá? Então isso vai aparecer também. E, obviamente, que os artesãos, né, muitos deles saídos dos feudos, começam a ir para a cidade. Tá? Esta cidade é uma cidade que muitas vezes se torna independente dos senhores feudais, até mesmo dos reis. Eram cidades livres, que estabeleciam seu próprio governo. Tá? Elas conseguiam, muitas vezes, com o dinheiro que os comerciantes ganhavam, que os artesãos ganhavam, comprar de um senhor feudal que, a rigor, era dono da região, tá? A liberdade da cidade. Então são chamadas cidades livres, né? Tá? Do inglês Fribourg, né? Então esse termo, né? Porque burgo já é uma referência da cidade, né? Tá? Hamburgo, né? Nós temos aí, né? Tá? Até eu brinco com o pessoal, né? Existe até um prato, né? Que é tipicamente hoje norte-americano, mas que é de origem alemã, o Hamburgo, né? Que vem, hambúrguer, perdão, tá? Que vem justamente em referência à cidade de Hamburgo, na Alemanha, tá bom? Então, né, a proximidade do nome não é totalmente estranha. Na Itália chamavam-se repúblicas, em Portugal chamavam-se conselhos, tá? Aí então, né, existiam nomes específicos, às vezes para se referir então ao nome dessa cidade livre. Nas cidades haviam dois tipos de organização muito importantes, tá? A organização dos comerciantes, que eram chamadas Hansas, tá? Se escreve com H na frente, Hansas, né? A gente vai fazer a pronúncia certa no português, onde o H não se pronuncia, as ansas. Cuja ansa principal foi a ansa teutônica, a ansa de Hamburgo, tá? Correto? Ou então era chamado guildas, tá? Então, esse é um nome mais comum do sul da Europa, principalmente na Itália, tá? É o caso da guilda veneziana. Mas esse nome também se usou na Inglaterra, tá? A palavra guild, em inglês, tá? Se deriva justamente dessa palavra guilda, que significa associação de comerciantes. Além da Associação dos Comerciantes, havia a Associação dos Artesãos, tá? Que essa Associação dos Artesãos equivaleria mais ou menos a uma espécie de sindicato, por um lado, ou de organização empresarial, por outro, tá? As corporações de ofício, que eram associações de artesãos, elas deram origem a coisas um pouco diferentes, distintas, que vão se tornar comum no capitalismo, né? Então, uma das coisas, as empresas capitalistas, muitas delas surgiram dessas corporações de ofício, porque lá havia uma hierarquia, perdão, onde o mestre artesão, os oficiais, né, que eram os outros artesãos, tudo mais, tá? O artífice, se a gente preferir, aprendiz, e um grande número de trabalhadores assalariados, chamados jornaleiros, tá? Embora o artesanato inicialmente era muito doméstico, era em casas, né? Com o tempo eles começam a organizar as chamadas manufaturas. Mas isso aí já é o 8º ano, tá? No 8º ano, vocês vão estudar esse processo aí da formação das empresas capitalistas, né? Onde tem um braço aí, né, nessa evolução das corporações de ofício, tá? Mas isso aí é outro momento. Então ficamos aí as duas organizações importantes, as guildas ou Hansas
comerciais e as corporações de ofício, tá? Que é um assunto nosso importante, tá? Ok? O comércio também, ele, né, que eu falei para vocês, dava em feiras, etc. Tal, tinha algumas regiões onde ele era muito poderoso. É o caso, por exemplo, né, da região da Champanha, tá? E com a peste negra, né, ela foi uma região que foi, vamos dizer assim, muito prejudicada, tá? Beneficiando Portugal, Espanha, depois é um outro momento que a gente vai comentar a respeito disso, tá bom? Pessoal, vou encerrando a revisão aqui, depois vou abrir uma terceira revisão a respeito das crises do século XIV e XV também, que é assunto nossa tá bom? Já retorno então com vocês.